Olá, sejam todos bem-vindos. Neste vídeo, iniciaremos o trabalho de Química sobre propriedades coligativas na modalidade de ensino remoto. Os alunos participantes são Alciene Pereira, Ana Axa Carneiro, Débora Cássia Costa, Diana Amaral, Israel Nascimento e João Vitor Araújo, estudantes do IFMA São José de Ribamar, no curso de Informática para a Internet 2021. Esperamos que gostem do nosso trabalho. Bem, mas o que são propriedades coligativas? As propriedades coligativas são divididas em tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmose. E de maneira bem resumida, elas são propriedades que vão sofrer alterações pela adição de um soluto não volátil a uma solução. A primeira propriedade que iremos conceituar será a tonoscopia. Tonoscopia é o abaixamento de pressão máxima de vapor devido à adição de um soluto não volátil. Quando há uma adição de um soluto no solvente, o ponto de ebulição muda e a volatilidade diminui. As moléculas da água em uma certa temperatura se desprendem uma da outra e têm a tendência de evaporar com facilidade. Esse fenômeno é chamado de volatilização ou pressão de vapor. A adição do soluto, por exemplo, o sal, faz uma interação com as moléculas e impedem que a água evapore com facilidade, fazendo com que a pressão de vapor diminua. O efeito ebulioscópico é caracterizado pela elevação do ponto de ebulição do solvente na solução, a partir da adição de um soluto não volátil. Os solutos não voláteis podem ser moleculares, como a sacarose, açúcar, ou iônicos, como o cloreto de sódio, que é o sal comum. A ebulioscopia ocorre porque as partículas do soluto prendem as partículas do solvente, fazendo com que seja necessário adicionar mais energia na forma de calor para evaporá-lo. Essa propriedade foi estudada pelo cientista francês Marie Raoult, que concluiu que o efeito ebulioscópico é diretamente proporcional à molaridade da solução. A crioscopia vai estudar o efeito de alteração no ponto de solidificação de uma substância. Isso vai ocorrer quando acrescentamos outra substância, um soluto não volátil, a que estava antes, o solvente. Essa solução formada vai ter um novo ponto de congelamento, diferente dos pontos que o soluto e solvente tinham anteriormente. A solução precisará de uma temperatura mais baixa para congelar. Em osmose, o seu conceito passa para nós que a osmose é a passagem de solvente através de uma membrana semipermeável para uma solução mais concentrada. Além disso, temos os tipos, que é a solução hipertônica, que possui maior pressão osmótica e centralização de soluto, enquanto a solução hipotônica é justamente o oposto, que seria menor pressão osmótica e centralização de soluto. A solução isotônica, que tanto a pressão osmótica quanto a concentração de soluto são iguais, portanto, havendo o equilíbrio. Temos como exemplo o sal na carne, ameixas secas em água. Em curiosidades, temos como exemplo a influência da pressão osmótica na osmose, que ela desempenha uma pressão para evitar o acontecimento natural da osmose. Outro exemplo é que há uma entrada incessante de água no corpo de protozoários de água doce, pois estes possuem citoplasma hipertônico em relação ao meio externo. Por este motivo, justamente eles possuem os vácuos pulsáteis, em que, momento a momento, ou seja, tempo a tempo, eliminam a água em excesso do corpo. Bem, como vimos anteriormente, as propriedades coligativas se dividem em tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmose. Agora veremos onde podemos aplicar e visualizar essas propriedades. A tonoscopia. A tonoscopia ocorre quando adicionamos, por exemplo, a açúcar, que é um soluto não volátil, à água, que é o solvente. Como consequência disso, a pressão do vapor do solvente diminui. A ebulioscopia. Podemos observar esse efeito coligativo ao fazer um cafezinho, por exemplo. Para isso, precisamos ferver a água e adicionar o açúcar. Nisto, a água para de ferver por um momento e demora mais para entrar no processo de ebulição. A crioscopia.
O ponto de fusão da água, por exemplo, é 0 graus Celsius, ou seja, a água congela em temperaturas inferiores a 0 graus Celsius. Porém, se adicionarmos 180 gramas de cloreto de sódio a 500 ml de água, ela congelará apenas em temperaturas inferiores a 20 graus Celsius. Negativos. A osmose. A osmose é um fenômeno muito comum no nosso cotidiano. Por exemplo, uma prática comum usada para conservar carnes e salgá-la. Nesse caso, o meio externo está mais concentrado por causa do sal, e o meio interno, interior das células da carne, está menos concentrado. Por isso, ocorre a saída de água das células, de micro-organismos que poderiam causar a deterioração da carne. Deste modo, ela permanece conservada por mais tempo. Bom, para darmos continuidade ao trabalho, iremos realizar alguns experimentos. O primeiro experimento a ser realizado, seguindo a ordem das apresentações, será o experimento sobre tonoscopia. Então, para a realização do experimento, precisaremos de 2 copos, colher, tampa para os copos, sal, água e a panela para ferver a água. Primeiramente, vamos colocar a água para ferver. Já fervida, iremos colocar ela no copo, nos 2 copos, e adicionar sal a um dos copos. Esperar alguns minutinhos. Depois de já colocar a água fervente nos copos, nós podemos observar que no copo com sal houve menor formação de gotículas causadas pelo vapor. A pressão do copo com esse soluto, o sal, foi menor que no copo com um líquido não volátil, a água. Esse é o efeito tonoscópico. Basicamente, onde acontece a redução da pressão máxima de vapor, já explicado na teoria pela aluna Diana, e agora na prática, com o nosso segundo experimento, que é o experimento sobre ebullioscopia, precisaremos de açúcar, um cronômetro para marcar o tempo, água e 2 panelas para colocarmos essa água para ferver. E em uma desses recipientes nós iremos colocar o açúcar. Depois de colocada a água, iremos adicionar o açúcar em um dos recipientes. Depois de misturar, iremos colocar no fogo e cronometrar. A água com açúcar demora mais tempo para entrar em ebulição do que a água sem açúcar. Esse é o processo ebullioscópico, que acontece ao adicionar um solvente em um soluto não volátil, no caso a água. Logo, o ponto de ebulição dessa mistura vai aumentar. No experimento sobre crioscopia, nós iremos precisar de água, sal e 2 recipientes. Em um dos recipientes, nós iremos despejar o sal na água. Depois disso, iremos levar os 2 recipientes, o outro terá só água, sem sal, para o congelador. 2 horas depois... O copo com apenas água formou gelo. Isso acontece porque, ao adicionar o soluto em um solvente não volátil, o tempo de congelamento deste aumentou. Esse é o efeito crioscópico mostrado. Nesse experimento sobre a osmose, nós precisaremos de uma batata partida ao meio e precisaremos também fazer um furo nela e logo após enxugá-la. Nesse caso, eu já fiz todo o processo. Depois disso, nós devemos colocar sal dentro do furinho que fizemos. Encher toda a batata de sal e esperar por alguns minutinhos. Em pouco tempo, a batata vai ficar cheia de água. Isso aconteceu porque a água que está na batata irá sair do meio hipotônico
seco por conta do solvente, posto irá para o meio hipertônico. Bom, este foi o nosso trabalho sobre propriedades coligativas.